Alegre porque todos estão alegres. Glória a Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, aproveitando que os irmãos estão em pé. Eu quero ler a palavra de Deus, iniciando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 25. Atos dos Apóstolos 1, 25, que diz assim: para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Eu quero ler também em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de número 16 e o versículo de número 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Eu quero ler mais um versículo. Versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse. 20, versículo 10 de Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Meus irmãos, muito obrigado, podem tomar assento. Eu quero agradecer a Deus por ter a minha esposa na minha companhia, o irmão Cleitimar, a sua esposa, a irmã Juliana, e o irmão Júnior Romariz. Agradecer a Deus por estar participando dessa festividade, e não só participando, mas adorando a Deus, juntamente com os irmãos. É uma alegria muito grande, valeu a pena vir essa distância toda para servir a Deus. Quando eu era do mundo, eu andava quilômetros e quilômetros, aonde batia uma lata eu estava dentro, por causa das coisas do mundo. E eu sou feliz por estar aqui na presença de Deus. E um dia vamos estar todos juntos no céu. Eu quero louvar a Deus pela vida de toda esta congregação, cada uma das irmãs, dos irmãos, e agradecer a Deus pela vida do diácono irmão Sérgio, nosso amigo, que já nos conhecemos de longas datas, já nos congregamos junto. Ele já foi auxiliar de um campo onde trabalhei, aqui no nosso estado do Maranhão. Muito obrigado, irmão Sérgio, que Deus continue abençoando você, a missionária, a sua esposa, os seus filhos, o irmão Miqueias e o Micael. É o mesmo nome de dois filhos meus. Eu tenho 3 filhos. 2 estão conosco lá em Canaã e um está aqui ainda no Maranhão, lá na cidade de Alcântara. Ele está lá naquela base de foguete, não sei se ele quer entrar para ir para o espaço, está lá por lá, né? Que é o mais velho. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, por tudo. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Clóvis, que na verdade eu não tinha assim amizade com o pastor Clóvis, mas estamos construindo a partir de ontem. Porque na convenção a gente vê todo mundo, né? Mas geralmente não tem amizade com todo mundo, são muitos. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Clóvis, a sua família, e o pastor Genilson também, com a sua família. Todos os obreiros, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. As pessoas amigas não evangélicas, que Deus abençoe.
Ela não está aqui com seu esposo, mas eu agradeço muito a vida do irmão Francisco e da irmã Eunice, onde nós estamos ali hospedados. Eles cuidaram muito bem de nós, viu, irmão Sérgio? A nossa cantora, o cantor, seu esposo, Deus continue usando vocês. Meus irmãos, o texto, os 3 versículos que nós lemos, talvez na leitura alguém, talvez até pensou, o pastor leu esses 3 versículos, parece que não há conexão entre eles. Ele leu 3 versículos, mas diante do texto que nós lemos, eu quero falar nesta noite sobre 3 coisas que estão fora do lugar. E na medida desta pregação, os irmãos vão entender por que eu li esses 3 versículos. Diga comigo, 3 coisas que estão fora do seu lugar, mas vão voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos sabem que nós, seres humanos, existem na verdade muitas pessoas que são bem organizadas nas coisas. Tem mulher que cuida muito bem da casa, que ela organiza cada objeto, utensílio da casa no seu devido lugar. Mas existem algumas que não são tão bem organizadas. Isso é de fato, é verdade. É verdade. Mas, meus irmãos, diante de tudo isto, da organização que o ser humano tem para com as coisas, Deus, meus irmãos, é tão organizado que o tanto que nós pensarmos que Deus é organizado ainda é muito pouco. E para Ele também tudo tem o seu lugar. Se você chegar em uma casa e você encontrar qualquer objeto da casa em um lugar diferente da casa, você vai achar estranho e achar que aquela casa é uma casa desorganizada. Na sala é um lugar apropriado, o quarto é um lugar apropriado, o banheiro é um lugar apropriado. Cada ambiente de uma casa é um lugar apropriado para alguma coisa. Se você sofrer um problema de saúde, você não vai procurar recursos para a sua saúde no fórum da cidade, porque lá no fórum da cidade não se cuida de saúde. Você vai procurar um médico e você sabe onde encontrá-lo. Se você quiser tratar de assunto relacionado à justiça, você sabe aonde procurar. Se você quiser tratar com um engenheiro, você sabe aonde procurar, porque tudo tem o seu lugar. E esta é a organização nossa como seres humanos. Mas para Deus também tudo tem o seu lugar. E a primeira coisa que quero mencionar nesta noite, que está fora do seu lugar, é o homem que está no pecado. Diga comigo, o homem que está no pecado, ele está fora do seu lugar. Atente para a criação. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus, ele fez um jardim. E este fez um jardim para colocar um homem no jardim. Este é o lugar que Deus preparou para o homem, o jardim do Éden. E Deus fez o homem para nunca morrer, para nunca adoecer e para nunca envelhecer. Deus estabeleceu este lugar para o homem, para que ele pudesse estar lá. E Deus estava presente naquele lugar com o homem. Todos os dias Deus falava com o homem pela viração do dia, e o homem se relacionava com Deus. Este era o lugar aonde Deus estabeleceu para o homem, para ele crescer, para ele se multiplicar. E Deus ficou feliz e se agradou e ficou maravilhado, e o homem estava lá feliz.
cuidando do jardim. Ele não tinha necessidade de sair fora do jardim, porque tudo o que ele precisava tinha naquele lugar. Deus estabeleceu aquele lugar para a harmonia dele e a sua família, e para um bom relacionamento perfeito com Deus. Mas o homem saiu do lugar, porque ele pecou, e o pecado destituiu o homem da glória de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado, meus irmãos, tornou o homem vulnerável a toda ação maligna do inimigo das nossas almas, porque o homem saiu fora do lugar. E o lugar do homem, meus queridos irmãos, não é no pecado. O lugar do homem é na presença de Deus. E a presença de Deus, ela está em um lugar aqui na face da terra. A presença de Deus está na igreja. Qualquer pessoa que quer desfrutar da glória e da presença de Deus, que quiser ser resgatado do pecado que levou o homem a sair do lugar onde Deus o colocou, ele precisa aceitar a Jesus Cristo como um Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados, e ele seja agora formado nele um novo Adão em Cristo Jesus. Porque o primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão é terreno, o segundo Adão é celestial. O homem precisa voltar para o seu lugar, e o lugar dele é na igreja, é na presença de Deus. Porque na igreja, meus irmãos, tem tudo o que nós precisamos. Na igreja tem alimento espiritual para você vencer este mundo. Na igreja tem a presença do Espírito Santo. Na igreja tem comunhão. Na igreja tem amor verdadeiro. Na igreja tem paz. Na igreja tem felicidade, porque o Deus da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: o seu lugar não é no mundo, este mundo miserável, sofrido, moribundo, este mundo em que as pessoas estão escravas, estão morrendo no pecado e as suas almas sendo lançadas para o inferno. Mas quando você sai deste mundo e vem para o lugar que você quer, que Deus quer que você esteja, você encontra felicidade. Muitos, quando chegam, dizem assim: oh, há quanto tempo eu deveria estar aqui, porque este é o lugar certo. Jacó, meus irmãos, quando ele recebeu a revelação de Deus, ele entendeu que ele estava em um lugar em que Deus estava. Ele disse: olha quão terrível é este lugar. O nome deste lugar agora será chamado Betel. Betel significa a casa de Deus, porque ele disse assim: este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, meus irmãos, meditando nesta mensagem hoje, eu me lembrei da minha vida, quando eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador, resultado de muitas orações, de mulheres de círculo de oração que oravam por mim, porque eu não queria ser crente, eu não gostava da igreja, eu zombava da igreja que tinha perto da casa dos meus pais. Mas Deus usava mulheres do círculo de oração e dizia assim: eu vou salvar jovens em volta deste templo, e eu vou salvar para pregar a minha palavra. Quando eu cheguei na igreja, que Jesus me salvou, meus irmãos, eu pude participar de trabalhos de oração, que esse trabalho de oração funcionava todos os dias às 6 horas da tarde. Esse trabalho de oração, ele durou mais de 30 anos. Eu via Jesus batizar irmãos com o Espírito Santo. Tinha tarde que Jesus batizava 5 jovens com o Espírito Santo de uma vez. Era uma glória naquele trabalho. E eu vim para a igreja e fiquei encantado com as maravilhas de Deus. Eu vi Jesus curando pessoas naquele trabalho de oração e de círculo de oração. Eu reservava todas as quinta-feiras para estar no trabalho do círculo de oração, participando com as irmãs, e isto me trouxe firmeza e segurança. Os meus amigos lá do mundo, eles começaram a me visitar para me tirar de volta da igreja, e eu dizia assim: eu não posso sair. Na igreja Deus fala com a gente, Jesus faz maravilha no nosso meio. Eu não quero mais o mundo, eu encontrei a felicidade. Eu não sei se tem pessoas que já desfrutou ou que desfrutam, mas eu creio que sim. Mas quem sabe você que
que está afastado dos caminhos do Senhor. Deus não fez você para estar no mundo, não. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz do maligno, o mundo é inimigo de Deus, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O que eu estou dizendo para você nesta noite, a vida para você está é na igreja. O homem no pecado está fora do seu lugar, mas Jesus se sacrificou na cruz do Calvário para trazer o homem de volta para Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que existem vários atos de Deus, que são chamados de atos salvador, que Ele usou para reconciliar o homem com Deus. Primeiro ato, o amor de Deus, porque tudo começa com amor. Segundo ato, a expiação. Jesus expiou os nossos pecados fazendo sacrifício, Ele mesmo se sacrificou por nós. O terceiro ato, a graça de Deus, porque sem a graça nós não podemos ser salvos. Pela graça sois salvo. Aí vem um outro ato salvador chamado da fé. Por meio da fé, e já foi até citado hoje aqui no culto, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Existe possibilidade nesta noite, você que não é evangélico, de receber esta fé, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Depois da fé vem o arrependimento. Depois do arrependimento vem a convenção. Aí vem a justificação, vem a regeneração, vem a santificação. São trabalhar de Deus na vida do homem para resgatá-lo e trazer de volta para a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Nós estamos na presença de Deus e nós iremos cultuar ao Senhor nesta noite. É bem verdade que muitas coisas nos distraem, até o menino correndo, alguém que está andando nos distrai, mas eu quero chamar a atenção nesta noite, para você adorar a Jesus, para você pensar no céu, para você meditar nas grandezas de Deus, para você pensar na majestade de Deus, entronizar Deus no teu coração e adorar a Ele nesta noite, porque você está no lugar certo, você já faz parte da igreja, você é noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. A segunda coisa que está fora do seu lugar é o diabo. Mas um dia Deus vai mandá-lo para o lugar que é devido dele. Por isso que li o texto nesta noite, que ele será amarrado e ele será lançado no lago de fogo, porque lá já vai se encontrar a besta e o falso profeta, esse inimigo que é mentiroso, que a Bíblia diz que ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então quem mente é filho dele, e a Bíblia diz que ele é enganador, ele é traiçoeiro, ele é adversário, ele é inimigo de Deus, inimigo do homem e de tudo que Deus estabeleceu. Ele entra onde não é chamado. Uma certa vez, os filhos de Deus se reuniram para se apresentar diante do Senhor. Ninguém convidou ele, porque os filhos de Deus foram cultuar a Deus, mas ele se envolveu pelo meio. E quando Deus se manifestou, disse assim para ele: de onde tu estás vindo? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Sim, mas tu viste lá o meu servo Jó, homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele disse: é bem verdade, porque o Senhor encheu ele de bens, porque o Senhor encheu de muita coisa, ele é próspero, é por isso que ele te serve, é por isso que ele é assim. Ele tentou dizer para Deus que Jó era interesseiro, só servia a Deus porque ele tinha bens, era próspero. Não,
Queridos irmãos, já foi falado várias vezes nesta festa que nós servimos a Deus porque Ele é. Independente do que nós temos ou não, Deus é glorificado e nós somos felizes. Nós somos felizes por aquilo que nós temos e por aquilo que nós não temos, porque Deus é tudo em nossa vida. Já existe, meus irmãos, alguém que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Tem pessoas aqui que é desempregado, que não tem condições financeiras que gostaria de ter, mas tem Jesus, é feliz, não vive atormentado porque vê alguém que tem e ele não tem, ele é feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos um inimigo que ele tenta nos acusar diante de Deus. Aí Deus permitiu ele tocar em tudo que Jó tinha, inclusive até a morte dos seus filhos. Mas depois os filhos de Deus se reuniram novamente e ele tornou-se a apresentar. E mais uma vez Deus diz para ele: de onde tu estás vindo? Mais uma vez ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Tu vistes o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se dizia do mal e ainda retém a sua sinceridade. É bem verdade que tudo que o homem tem ele dá pela sua vida. Toca agora nele e tu vai ver que ele vai te negar. Ele tenta acusar e dizer que Jó só era reto diante de Deus e sincero porque ele tinha uma saúde perfeita. E Deus disse: vai lá e toca nele, só não mexe, só não tira a sua vida. E ele tocou no corpo daquele homem, do alto da cabeça até a sua planta do pé, ou da planta do pé até o alto da cabeça, a ponto de Jó rasgar o seu manto, rapar a sua cabeça e dizer assim: nu saí do ventre da minha mãe, Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você está enfermo, você está sofrendo, as coisas estão difíceis, mas você pode glorificar a Deus nesta noite. As coisas podem não estar bem, você pode estar em crise, mas você pode glorificar a Deus nesta noite. Você pode bendizer a Deus nesta noite, porque em tudo você ainda tem sido fiel. Em tudo você ainda permanece dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Mas ele vai voltar para lá. Toda maldade influenciada por ele vai se acabar. Ele já está julgado, para ele não existe mais perdão e salvação. E ele vai ser lançado no lago de fogo. E a Bíblia diz que será atormentado ele com todos os seus anjos. O lago de fogo é um lugar tão dolorido de trevas que até o diabo vai reclamar. Pense nisso. Assim como o abismo é um terror para ele, porque quando Jesus expulsou os demônios daquele gadareno, ele disse assim: não nos lance para o abismo. Eu lembrei de um pastor colega meu que se deparou com alguém possesso, e ele, revestido de autoridade, Deus disse assim: sai deste jovem, porque eu vou ordenar que tu desça para os abismos. E esse demônio gritou na boca daquele jovem e saiu e disse: para o abismo não. Imagine o lago de fogo. Deus preparou este lugar para ele. Não existe ninguém lá, mas um dia
Deus vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo. Satanás e todas as suas hostes malignas vão para o lago de fogo. Agora pense mais uma coisa nesta noite. Deus vai se assentar no trono um dia, vai julgar todas as pessoas, aqueles que estão no mar. Ele vai dizer assim: mar, dá os mortos que estão aí. Terra, dá os mortos que estão aí. Ele vai julgar um por um. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, Ele vai lançar todos aqueles que foram condenados no lago de fogo. Isso são pessoas que nunca quiseram se converter a Deus. Vão ser lançados lá também. O diabo não está no seu lugar, mas um dia ele vai voltar para o seu lugar. E a terceira coisa que quero mencionar nesta noite, que está fora do seu lugar, é a igreja de Jesus. Quem é a igreja nesta noite? A Bíblia diz que Ele vai criar novos céus e nova terra para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse dia, meus queridos irmãos, está chegando. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, no capítulo de número 13, versículo de número 11, é um texto conhecido. Ele diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí ele diz mais uma coisa para nós: a noite é passada, a noite já passou para você, porque a noite ela simboliza as trevas, hora de escuridão, e você não está mais em trevas, você está na luz. Você não é mais trevas, você é luz do mundo. Você não está mais debaixo de um alqueire, você está no velador. Quantos estão entendendo? A noite já passou. Louvado seja o nome do Senhor. O dia é chegado. Rejeitemos, pois, todas as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ele está vindo para arrebatar a sua igreja e conduzir a igreja no lugar que Ele tem preparado para ela. Quando li e mencionei ontem, vários irmãos já mencionaram também hoje: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A igreja vai ser conduzida para lá. Nós, queridos irmãos, estamos na última hora. O relógio de Deus está dizendo que Ele vai receber a palavra de ordem e Ele vai voltar para o maior acontecimento da história, que é o arrebatamento da igreja. Quando as pessoas pensarem que está tudo bem, alguém desfrutando dos seus bens materiais, achar que tudo está perfeito, Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. O mundo vai ser tomado de surpresa, porque o povo vai desaparecer da terra. E não é disco voador que vem buscar a igreja, é Jesus que vem na primeira fase da sua vinda, que Ele vem até as nuvens, e nós seremos arrebatados ao encontro dEle nos ares. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite: se Jesus voltasse hoje, você sobe? Se Ele voltar agora, você sobe?
Porque, meus irmãos, existem muitos sinais que estão apontando para o arrebatamento da igreja. E esses sinais são visíveis, esses sinais são perceptíveis. Só não percebe quem tem, quem não tem compromisso com Deus. Só não percebe quem está dormindo. Mas Paulo está dizendo: é hora de despertar do sono. Até o sono é perigoso para o crente, porque o sono é o princípio da dormida. Você começa sentindo sono para você dormir, e você tem que ter cuidado com o sono. O sono pode estar deixando você desapercebido para o que está acontecendo no mundo. E nós sabemos que as coisas no mundo não estão normais. Nós sabemos que os sinais estão aí. Os sinais estão na natureza. Os sinais estão se revelando na natureza. Está havendo terremotos em vários lugares. Terremotos em lugares que a ciência diz que nunca aconteceria, estar acontecendo. Porque não é a ciência que determina, é a palavra de Deus que já foi profetizada. Quem não lembra dos noticiários dessas poucas semanas, do que aconteceu na Venezuela, vizinho nosso? Quem não está lembrado? E os irmãos sabem que até em algumas cidades do nosso estado foi percebido terremotos. E você tem que estar atento para isso. É verdade que sempre houve terremoto, mas não constantes e terríveis que tem avassalados como hoje. E você tem que estar acordado para isso. Os sinais estão apontando que Ele está descendo. E Jesus vai conduzir a sua igreja para o lugar que Ele preparou para ela. Existem os sinais da política. Corrupção na política. Hoje nós depositamos uma confiança em alguém, damos o nosso voto, acreditando que vai dar certo, que esse vai fazer a diferença, mas pensa que não. Nós estamos decepcionados, nós estamos desacreditando das nossas autoridades, porque eles têm dado lugar para isso. Eles nos envergonham, mas isso são sinais de que Jesus está voltando, porque só existe um governo perfeito. Alábia, cachurianda lá. Eu lembrei uma coisa agora interessante. A presença do Espírito Santo está nesta noite, neste lugar. Você pode dar glória a Deus neste lugar, porque você é livre para isso. E o Espírito Santo está nesta noite, neste culto. Eu lembrei que Jesus vai voltar para governar 1000 anos na terra. E Ele vem quando completasse o período de grande tribulação. Esta é a segunda fase da sua vinda. Porque na primeira fase Ele vem até as nuvens. Na segunda Ele vem pisar, e Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Zacarias diz que Ele vai pisar nos Montes das Oliveiras, e os seus pés vão bater lá, e o monte vai se fender, e as pernas dele servirá como corral para passar das ovelhas, porque Ele vem libertar Israel da mão dos oprimidos. Todas as armas estão voltadas para Israel. Israel estará tão oprimida que vão gritar assim: Pai, nos manda o Messias. Aí o Messias vem para socorrer Israel. Aí quando Ele descer no Monte das Oliveiras, que Israel olhar para Ele, e vão dizer assim para Ele: quem és tu, Senhor? Ele vai dizer assim: eu sou Jesus, a quem vocês mataram, mas eu estou aqui para vos livrar. E a Bíblia diz que Ele vai matar os inimigos de Israel com uma coisa: o sopro da sua boca. Jesus vai destruir os inimigos de Israel. Os sinais estão aí, meus queridos irmãos. Existem os sinais espirituais também. E esses sinais espirituais envolvem a vida religiosa. Quantas pessoas hoje estão envolvidas com espiritismo, com magia, com bruxaria?
muitas pessoas, meus irmãos, eu estou dizendo isso porque isso tem aumentado cada dia mais. Possessões malignas. Pessoas hoje que dizem assim: eu sou da igreja do diabo. Pessoas que se declaram: eu sou satanista. As pessoas não têm noção do que é o diabo. As pessoas não têm noção do que é o inferno. As pessoas, em vez de estar consultando a Deus, falando com Deus, eles consultam espíritos malignos, consultam demônios, fazem pactos com eles. E as pessoas estão vivendo uma vida escravizada. E tem aqueles que estão na rede social, aprendendo sobre magia também. Estão recebendo orientações de pessoas que têm pacto com as trevas. E muitas dessas pessoas, elas estão também no nosso meio, porque nunca converteram o seu coração a Deus. Nunca entregaram a sua vida a Jesus por completo. São sinais, meus irmãos, que estamos vivendo. Eu lembrei que eu trabalhei em um local e eu conheci uma pessoa que ela viveu na magia desde os 12 anos de idade. E ela se converteu. Todo mundo chamava ela de Pombagira. Esse era o nome que ela era conhecida. Em uma cidade do nosso estado, eu vou reservar de falar o nome. Pelas ruas da cidade, ela andava com um sapo na mão, nas ruas da cidade. No lugar onde trabalhei, na porta de uma pessoa que era comerciante, depois se converteu, ela pegou um frango, arrancou a cabeça do frango e bebeu sangue na frente de todo mundo. Mas ela se converteu. E quando ela se converteu, muitas das pessoas aceitaram Jesus. Mas foi muito difícil para trabalhar na vida daquela mulher, porque ela tinha 12 mandamentos que ela recebeu de ordem de Satanás. E um deles, ela só poderia tomar banho de 60 em 60 dias. Ela tinha que dizer todo o tempo que estava pronta para matar, roubar e destruir. Ela tinha que estar à disposição dele todo o tempo. E um certo dia, no processo de libertação, ela ficou possessa. E na época, meus irmãos, eu ainda era jovem no povoado, que eu era professor. O dirigente da congregação recebeu mensagem para visitar ela, pela mãe dela. E quando o dirigente recebeu a mensagem, mandou ir lá. E eu fui. Quando cheguei lá, meus irmãos, ela estava toda deformada. E Deus me deu a graça e autoridade de repreender todos os espíritos imundos daquela mulher. O inimigo, quando saiu dela, jogou ela para cima. E ela caiu de cabeça. Eu pensei que ela tivesse quebrado o pescoço. Orei por ela, ela se levantou atormentada. Mas foi uma luta muito grande. Eu não sei se essa mulher serve a Deus ainda hoje. Não sei. Mas só um processo muito grande para a libertação dela. A minha avó, quando eu aceitei Jesus, todos os sábados o meu pai levava ela para a macumba. Ela passava a semana inteira doente, sem poder se levantar. No dia em que eu aceitei Jesus como Salvador, depois de poucos dias que eu entendi sobre a vida espiritual, que ela ficava possessa na casa dos meus pais, eu comecei a fazer campanha de oração juntamente com um irmão meu e outro primo que é pastor também da nossa convenção. Como a irmã de oração, nós fizemos um mês de campanha. Quando completou o mês, nós fomos evangelizar ela, e ela aceitou Jesus como Salvador. Mas foi uma dificuldade muito grande. Muitas das vezes nós chegávamos lá, ela estava possessa.
Mas Deus nos dava autoridade para expulsar os espíritos imundos, até que ela foi liberta para a glória de Deus. Mas nos nossos dias, esses sinais têm aumentado assustadoramente. Em parte de uma escola de uma região que trabalhei, os alunos da escola, eles faziam um desenho no chão, colocavam uma caneta e faziam várias invocações, e dizia assim: quem está dentro aí sai. Ele soltava a caneta ficava girando, e vários iam ficando possessos naquela sala, e atingia muitos. As pessoas estão brincando com o mundo espiritual, sem entender o que é o mundo espiritual. Isso são sinais de que Jesus está voltando, e Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, e a igreja vai estar no seu lugar. Tem até o hino de um cantor que diz assim, que ele tem saudade do céu, e ele nunca foi lá, nós nunca fomos lá, mas nós vamos estar lá. E aquilo que a Bíblia nos fala do céu, nos dá saudade de lá, porque tudo que nós temos veio de Deus. O Espírito que está em nós veio de Deus, vem de Deus, vem de Deus. E Ele causa esse sentimento de saudade, de alegria. Nós vamos para lá, ninguém vai impedir nós de estar lá, porque Ele vai nos levar, e ninguém vai impedir.